Graça e paz, pastora Saninha do Rio de Janeiro. Nossa leitura hoje vai no sexto capítulo de Gênesis, todo o sexto capítulo. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus e que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porque os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má contínua. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, da madeira de gófer. Fará compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu tomarás para ti de toda a comida que se come, e a juntar para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. A terra estava corrompida, a humanidade estava violenta, estava má. Deus olhou para a terra e se entristeceu. Deus se entristeceu de ter feito o homem. A tradução apropriada aqui não é arrepender, né? A Bíblia diz que Deus não é homem para que se arrependa. Aqui é Deus se entristeceu, se contristou. O coração de Deus ficou contristado, ficou triste, ficou abatido quando ele viu o que o homem fez sobre a face da terra. É claro que ele já estava acompanhando aquilo, não é verdade? Porque os olhos dele estão em todo lugar. Essa aí foi uma forma do autor relatar, falar para nós como estava o coração de Deus. Por quê? Por que todas essas coisas aconteceram? Porque Deus inundou a terra. E aqui a Bíblia diz que foi a terra. A terra. Não foi uma coisa assim, deu uma chuvarada, deu uma enchente, inundou um lugarzinho. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. Nós temos até alguns estudos explicando realmente o que aconteceu. Era a época da Pangeia, mas não é hora de falar de Pangeia aqui. Não é? Nós estamos falando do coração de Deus.
foram se multiplicando, multiplicando. Começa com uma coisa muito ruim, casamento misto. Meu querido, minha querida, você tem o seu caminho na presença do Senhor, você tem o seu coração na presença do Senhor, busque cônjuge na presença do Senhor. Poderá dar alguma coisa errada? Sim, até poderá, mas a chance é bem menor, meu querido, minha querida. Busque formar famílias na presença do Senhor. Desculpe que deu um sinalzinho para beber, tá? Começar para beber água. Busque na presença do Senhor, forme família na presença do Senhor. Todas as lutas ficam mais fáceis de serem vencidas quando ambos estão na presença do Senhor. E desses casamentos mistos, a violência terrível. A violência foi tão terrível, que Deus se entristeceu tanto com aquilo ali, que ele resolveu acabar com tudo. Mas ao acabar de Deus com tudo, foi acabar com aquela maldade. Mas ele preservou e ele escolheu o quê? Uma família na presença dele. Deus faz obras com famílias. Deus ama a família, Deus formou a família. E aqui no dilúvio, Deus manteve uma família. Preserve a sua família, guarde a sua família. Viva em família na presença do Senhor. O Senhor tem proteção para você e a sua família. O seu lar é um lar de bênção, é um lar abençoado, porque o abençoador está ali na sua casa, no seu lar, nos seus filhos. E a Bíblia diz que Deus achou graça aos olhos diante de Noé. Deus também achou graça, né? Quando ele olhou para Maria, aquela mulher maravilhosa, uma menina. Eu fico me imaginando quando eu tinha por volta de 14 a 16 anos. Fico me imaginando, ela estava naquela fase, menina, coisa tão linda, e Deus achou graça em Maria. Aqui Deus achou graça também em Noé. Deus preservou Noé, porque Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. O segredo é andar com Deus. E foram preservados não só Noé, mas toda a família dele. E a geração dele, a descendência dele foi preservada. Glória a Deus pelo trabalho que Deus fez na vida de Noé. E glória a Deus pela promessa que ele tem para a sua vida, para a sua família. Mantenha a sua vida na presença do Senhor. Não faça casamento misto. Procure alguém no caminho do Senhor para você. Tem tantos exemplos de famílias maravilhosas que criaram. Eu conheci um pastor. Eu era menina quando eles vieram morar ao lado da nossa casa. E ele tinha 2 filhas. Ele criou as meninas na igreja, as meninas casaram na igreja e tiveram filhos, estão criando os filhos na igreja, e as netas deles estão sendo criadas na igreja, bisnetinho dele, tudo na igreja. Coisa mais linda. Geração justa, geração na presença do Senhor. Amém? Que o nome de Jesus esteja sempre na sua descendência. Amém? Vamos orar? Deus, é em nome de Jesus, Deus, que eu coloco essas famílias na sua mão, Deus, que essas famílias sejam, Deus, sejam parte da geração justa, da geração que adora o Senhor, que ama o Senhor, que ama o Senhor. Deus, essas famílias sejam guardadas, protegidas, purificadas, Deus, santificadas pelo poder do teu Santo Espírito. Deus, no nome de Jesus, Deus, seja forte, seja raiz nessas famílias, ó Deus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com você, com a sua família, no seu lar. Amém.